Antes também de dar início, nós temos todas as segundas Evangelho no Lar, às 20 horas. Então, geralmente, nós espíritas temos o hábito de fazer o Evangelho em nosso lar, uma vez por semana. Já é marcado aquele dia, aquele horário, então, onde a gente reúne a família, que mora sozinho, faz no próprio lar. Esse Evangelho, a ideia dele é nós aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra do Mestre e doutrinarmos os espíritos que andam conosco, que gravitam na nossa psicosfera, atraídos pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Então, para que eles não dificultem a nossa evolução, nós vamos evoluindo e vamos também os doutrinando, ensinando. O Evangelho também serve para que os bons espíritos venham ao nosso lar, geralmente também parentes que possam vir até o planeta Terra, eles são trazidos pelos benfeitores e participam desse Evangelho que a gente vai na nossa casa, assim também. Nós vamos evoluindo, crescendo, desenvolvendo, e esses parentes que também partiram vão também ouvindo, crescendo e aprendendo. Também eles fazem a limpeza psíquica no lar, né? Essa limpeza é muito importante porque muitas vezes no nosso dia a dia, né, nós vamos carregando de pessimismo, derrotismo, pensamentos contrários às leis de Deus e esquecemos de limpar a parte espiritual da nossa casa. A gente muitas vezes limpa a parte física, mas não limpa a parte espiritual, né? Então, aquela atmosfera fica nos influenciando o tempo todo. Então, às vezes, uma raiva, uma contrariedade contamina a psicosfera, o ambiente da minha casa, mas depois passa dentro do meu coração, na minha mente, mas fica no ambiente. E eu estou me intoxicando daquilo. Bom, dados os nossos recados, a lição, então, é de número 74. O título é Mãos Limpas. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. No Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, quando nós procuramos, nos situamos aqui no Evangelho, encontramos aqui, é a passagem de Paulo por Antioquia, ou Antioquia. E ele vai fazer maravilhas, né? Começa então o seu trabalho de fazer maravilhas, que nós chamamos de milagres, que não existem milagres, nós sabemos disso, mas as manifestações mediúnicas, né, de caráter mediúnico, e ele vai promover uma série delas. Então, eles estão referindo aqui que Deus, Deus pelas mãos de Paulo, e não Paulo que fez. É Deus que faz pelas mãos de Paulo. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que Deus, através das mãos de Chico Xavier, que Deus, através das mãos de Paulo Franco, que Deus, através dos homens, ajuda os homens. Né? Então, o problema é que não falta Deus para nos ajudar. O que falta é homens de mãos limpas para levar a ajuda de Deus aos homens. Então, vamos lá. Emmanuel nos diz assim, e, inclusive ele está aqui, ó. O título é A Desventura dos Exorcistas Judeus. Então ele começa assim: Deus realizava pelas mãos de Paulo milagres poucos comuns, a tal ponto que recolhiam para os aplicar sobre os doentes lenços ou panos que havia estado em contato com a sua pele. Então, desde aquela época já tinha essa coisa de que se o médium tivesse uma toalha, uma roupa, uma camisa ou qualquer objeto, e aquele objeto, as pessoas pegavam aquele objeto para usarem como cura.
Até hoje, nós trazemos essas tradições de manter, se possível, o corpo intacto de uma pessoa de boa índole, né? Que a gente considera ela santificada pelos atos, pelos pensamentos. Queremos manto, queremos objetos materiais, porque ainda a nossa fé está muito materializada. Nós não acreditamos, temos uma certa dúvida de que o espírito daquele corpo que morreu e todos os objetos que ele utilizava vão se decompor, e não significa absolutamente nada para nós. Mas o espírito, o ser pensante, o ser que sente, ele continua vivo. Então, como nós desenvolvemos pouca espiritualidade e muita materialidade, ou uma religião muito materializada, para nós é mais fácil nos apegarmos a apetrechos, objetos, fotografias, imagens, do que realmente acreditar que ele pode ser contactado a qualquer momento, a qualquer hora, pessoalmente, sem objetos, sem nada. Ainda estamos, com o tempo, espiritualizando gradativamente a nossa fé, a ponto de realmente entendermos que o que vale não são coisas materiais de pessoas nobres, de pessoas que se esforçaram para evoluir, mas sim o contato direto com ela, mental, sentimentalmente, ou seja, através dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Hoje, apesar de toda essa luta que o Espiritismo está fazendo para desmaterializar a fé, infelizmente tivemos, por exemplo, a casa de Chico Xavier transformada em um museu. Então, está ali onde as pessoas visitam o local, saem de suas cidades, viajam até lá para visitar o local onde aquele homem viveu, não vive mais. Então, deixaram, acredito eu, que as coisas intacta, limpa, preservada, para que a gente fosse visitar. Percebe ainda a necessidade que a gente tem de tocar na fé, de materializar as coisas, né? Já não nos beneficia apenas a quantidade de fotos que tem na internet, o número de livros que ele deixou, etc. Mas ainda queremos visitar o local onde um dia ele viveu. Sentido? Nenhum para nós. Mas, infelizmente, ali está e provavelmente se cobra para você entrar na casa e ainda ver o que um dia viveu um homem que se esforçou muito, lutou muito para ser um bom homem na Terra. Mas que nada daqueles objetos, a cama não se esforçou, as paredes da casa não evoluiu, tudo que ali está são apenas bens materiais. Nada mais. E quando na época era vivo, não cobrava. Então, nada daquilo tem valor. Mas nós só conseguiremos entender isso quando a nossa fé estiver espiritualizada. Eu acredito que um Chico Xavier está torcendo para que, através de seus livros, nós venhamos a nos transformar em seres humanos melhores. E dessa forma, até mesmo, se o admiramos tanto, entrar em contato com ele sempre que quisermos, ele estará à nossa disposição. Ao invés disso, nós gastamos dinheiro, força, tempo para visitá-lo nas lembranças materiais. Bom, vamos lá. Então, o Evangelho nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Sempre está acontecendo isso em todo momento, não para. A cada instante, Deus está operando milagres através de mãos de pessoas desconhecidas, de pessoas anônimas e de pessoas também conhecidas. E muitas vezes nós nem percebemos. Às vezes nós estamos pedindo, fazemos uma oração antes de dormir, pedindo a Deus um sinal, uma palavra, uma direção para que a gente tome uma decisão, nos sintamos seguros. E andando na rua, muitas vezes, nós esperando um ônibus, a gente, sem querer, ouve a conversa entre duas pessoas, e aquele pedaço que a gente ouve é exatamente a palavra que faltava para tomar uma decisão.
Às vezes a gente passa por um mendigo falando sozinho na rua, e no momento em que ele vai cruzar conosco, ele começa a falar coisas que é exatamente o que estávamos procurando e desconecta de novo e continua a caminhada dele. Enfim, há tantos momentos que acontecem propostas espirituais de nos esclarecer, de nos atender, é que nós muitas vezes estamos muito desconectados. Pedimos, mas não prestamos atenção. E às vezes esse auxílio, essa ajuda, esse sinal vem de maneira que a gente nem espera. Muitas vezes já criamos critérios para ser atendidos na relação com Deus. Pedimos auxílio, mas queremos que essas respostas venham nas seguintes regras. E às vezes não é possível isso ser atendido. Então, aqui continua frisando que era Deus operando através de Paulo de Tarso, e não Paulo de Tarso. Isso faz com que a gente pare de idolatrar pessoas, médium, que a gente perca essa ideia de ídolos, né? E sim, ainda mantém a nossa fé em Deus. Os canais que Deus usa é infinito para chegar. O Pai fará sempre o mesmo, está dizendo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Enfim, nós teremos que ter as nossas mãos limpas, se queremos ser o intermediário de Deus. Não quer dizer que os médiuns são. Não, porque tem médiuns que não têm mãos limpas. Fenômeno não quer dizer moral, não está ligado à moral. Eu posso ter uma mediunidade e ser uma pessoa de má índole, terrivelmente de má índole. Eu posso ter inteligência, mediunidade é um dom. Então eu posso ter inteligência, que é outro dom, e ser uma pessoa terrível, sanguinária. Eu posso ser uma pessoa forte e ser uma pessoa terrível, imoral. Enfim, dons não têm ligação alguma com moral. Moral tem que ser desenvolvida, tem que ter uma vontade consciente do dono da virtude que você adquire. É uma luta constante. Ela não vem como um prêmio. Ninguém nasce com, se não a tiver desenvolvida. Então, muitos espíritos, continuando, mais convencionalistas, que provavelmente e propriamente religiosos, encontram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. E aí nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Algumas pessoas acreditarem que realmente Deus dá privilégio. Que ele pode eleger um filho mais do que o outro. Que Jesus é o Filho de Deus. E nós somos o quê? Quando se fala assim, mas Jesus é Filho de Deus. Nós também. Se ele for o Filho predileto, então nós não somos prediletos. Isso significa que Deus privilegia seus filhos. Mas se isso é certo, então é certo um pai, uma mãe escolher um filho em detrimento do outro. Porque se Deus, que é a suprema perfeição, faz, nós que somos muito mais imperfeitos, podemos fazer também. E se nós não achamos isso justo, o nosso Deus não pode ser dessa forma. Então é importante eu entender que, não, todos nós somos. Todos, sem exceção. Jesus não teve privilégios. Paulo de Tarso, Chico Xavier, Divaldo Franco, os grandes homens que vieram sobre a Terra nunca tiveram privilégio algum. Então, antes de tudo, ele diz assim, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo, santificado, sem apreciar o trabalho militante. Muitas vezes a gente fala Chico Xavier, mas ninguém... a espiritualidade nos diz assim. Estamos loucos para enviar conhecimento para a Terra.
Inúmeros livros precisam ser escritos. O que não falta é bons benfeitores, mentores na espiritualidade. O que falta é Chico Xavieres na Terra. Homens dedicados, sérios, né? Com a finalidade de divulgar o conhecimento. Homens que não querem ficar ricos com o conhecimento, que não querem sair ganhando em nada, que não querem idolatria, que não buscam absolutamente nada a não ser divulgar a verdade à humanidade. Simples assim. É isso que está faltando. Não falta benfeitores do outro lado. Porque Emmanuel, existem milhares de Emmanuel. Né? Existe. Tem melhores do que ele. Mas falta um pouco Chico Xavier. Quanto custou? Aí ele vai uma pergunta. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? E agora ele vai fazer, né? Ele faz, raros indagam relativamente sobre isso. Quando a gente vê alguém com um dom sendo utilizado por Deus ou pelos bons espíritos, antes de admirar a pessoa e o dom, pense o quanto ou o que essa pessoa teve que fazer para lavar as mãos, para limpar as mãos, e o que não é fácil. E não só lavar, nem limpá-las, mantê-las limpas, que é mais difícil ainda, onde nós vivemos num planeta onde a gente é rodeado de pessoas que o tempo todo nos instiga, devido à ignorância de todos nós, a cometermos erros. É mais fácil você errar do que acertar. Então, quando você desliga um pouquinho da espiritualidade e presta atenção no conselho de alguém, já. Entendeu? Quando você volta de novo a se centrar novamente na espiritualidade, você percebe, foi o momento. Eu estava andando certinho na linha, estava tudo certo. É o momento que eu desliguei a espiritualidade e prestei atenção num amigo, numa conversa fiada, num fuxico, num conselho de um grande amigo, e puf, voltei a ligar rápido, e aí eu percebi a falha que eu cometi. É incrível. Então, não é só lavar as mãos, é manter as mãos limpas. Eu acho que é muito, mas muito mais difícil. E aí, então, agora ele vai falar o quanto Paulo se sacrificou, teve que abrir mãos do seu conforto, do seu estado, do seu poder, das suas finanças. Olha só. Recordemos que o amigo da gentilidade foi um rabino famoso em Jerusalém. Bom, na época, quando a gente entende, desde aquela época, a religião já era um poder. Era o poder que negociava, o poder religioso negociava com o poder político. Então, todo povo, todas as nações que ganhavam em guerra uma outra nação, ela dominava a nação que perdia. Então, escravizava a nação que perdia. Essa nação geralmente tinha um representante religioso, né, que negociava com a nação que vencia a guerra. E para que eles aceitassem a escravidão, sem problemas, sem maiores problemas, já que venceram a guerra, sem precisar matar todos, né, ou maltratá-los, né? Então eles chamavam os seus representantes e diziam: se vocês vencemos, vocês podem abrir suas igrejas, seus templos, fazer suas orações, nós não vamos se envolver nisso, não. Mas se vocês me derem problemas, nós vamos... Primeiro, vamos atrás dos mandantes. Aí você já viu o trabalho que faziam todo mundo aceitar o que tinha que ser aceito. A submissão. E isso ficou muito tempo. Os romanos haviam feito esses tratos com os hebreus. E eles, então, estavam sendo constantemente acariciados pelas religiões dominantes da época deles. Então, olha só. Ele era um rabino famoso em Jerusalém. Ele era poderoso. Certo? Movimentara-se entre elevados encargos políticos. Ainda tinha isso também. Eles tinham direitos
de se promover algum encargo político, cobrador de imposto. Ora, ele era alguém dentro da religião ou da família de alguém que era, digamos assim, influente no Sinédrio, ali naquela área, naquele local, naquele templo de Sinédrio. Então, ele tinha seus familiares, falava, olha, fica chato eu aqui, né, como rabino, ser um cobrador de imposto. Mas eu tenho um parente e tal, ó, ótimo, pode trazer. Sempre houve essas negociações. Então, por isso movimentava-se entre ele elevados encargos públicos. E eles também tinham direito a acesso aos elevados cargos públicos de Roma. Qualquer favor que ele tinha, ele ia direto nos homens. Ele era um rabino. Tivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, não tem o problema. Sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Teve que renunciar. Mas veja, vamos entender. Ele, por isso que vai ter a próxima lição, 75. Guto, por quê? Porque uma pessoa rica não pode servir a Deus? Uma pessoa de poder não pode servir a Deus? Não. No caso de Paulo, ele utilizou-se de tudo isso para perseguir os cristãos. Então, ele fez mau uso do poder do dinheiro, da situação financeira. É diferente, porque Deus não é inimigo e nem condena o dinheiro, a riqueza, o poder, nada disso. É o uso que o homem faz disso. É que está correto. Não está correto. Né? Então, vamos entender. Como rabino, ele não era para perseguir nenhuma outra denominação religiosa. A verdadeira religião une as pessoas, não desune. Onde houver desunião pela religião, não é uma boa religião. Porque todos são filhos de Deus, nem independente da religião, da cor, da raça, seja o que for, são todos filhos de Deus. Então, ele usou errado. Ele movimentava-se entre os elevados cargos públicos, utilizou isso errado, conseguindo esbirros, soldados para perseguir os romanos. E até tinha autorização. Também ele estava em situações dominadoras. Ele podia libertar um hebreu, se ele quiser, de uma determinada acusação. Não, eu me enganei, pode ir embora. Então ele usava do poder de maneira errada. É bom nós entendermos isso. Como ele percebeu que tudo aquilo que Deus lhe deu, ele havia utilizado de maneira errada, quando ele conheceu Jesus, ele renuncia todo o instrumento que ele havia feito de errado para recomeçar em nome de Jesus. Isso é o que eu chamo de verdadeira reparação. Imagina assim, que eu tivesse roubado muito dinheiro, trapaceando, enganando, ludibriando, ou com poder mesmo, e tivesse ficado muito rico. Com o meu poder, aqueles que tentaram gritar contra mim, mandei prender todo mundo. E de repente eu conheço Jesus. Seria certo eu pegar daquele dinheiro que eu roubei de todo mundo e trapaceei e ficar fazendo doaçõezinhas, salvando algumas vidas e vivendo desse dinheiro ainda? Com o poder que eu persegui as pessoas, seria o correto eu agora dar preferência àqueles a quem eu prejudiquei? Se eu realmente quero corrigir, eu tenho que devolver tudo que eu peguei errado. Tudo. Absolutamente tudo. Nem um centavo pode ficar comigo. Eu não posso ficar fazendo caridade com o chapéu dos outros. Eu roubo de alguém, e com o dinheiro de alguém, eu dou uma parte para a caridade. Tem sentido isso? Por isso que a gente diz que as doações do tráfico de droga, muitas religiões só recebem. É esterco do diabo.
porque vem da falência e de uma operação criminosa e vem lavar dinheiro dentro das religiões, fazendo aquela enorme caridade. E muitos de nós aceitamos e ainda dizemos assim: pelo menos está fazendo bem. À custa de quantas famílias está fazendo bem? Do sangue de quantas famílias? Do sofrimento de quantas famílias? Nós não temos uma noção para pensar isso. O poder, eu tenho que renunciar ao poder. Eu já fiz um instrumento errado do poder. Então eu tenho que recomeçar. E é isso que Saulo, ou Paulo de Tarso, fez. Renuncia a tudo e recomeça. Há muitos, a gente vai ver um exemplo muito claro disso, muito comum, é que eles chegam até a trocar de nome para fazer um recomeço com uma vida servindo Jesus. Eles já passam a não mais se utilizar do nome, e sim de um pseudônimo. A gente vai ver que Chico Xavier é um pseudônimo. Divaldo Franco foi o único que não fez essa troca, mas a quantidade de pessoas que passam a utilizar como se fosse um nome artístico para que as pessoas entendam que aquele nome é que deu o começo de um caminho a serviço do Cristo. E eles passam a renunciar ao nome dele. Não tem sentido mesmo nenhum. Então, para fazer isso, ele teve que, a partir do momento que ele renuncia a tudo isso, óbvio, humilhação, sacrifício. Aí ele diz assim: ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. A quantidade de vezes que Paulo de Tarso foi jogado naquelas falas onde eles jogavam na cidade de Jerusalém as pessoas que tinham lepra, pessoas que tinham defeitos físicos ou que eram mortos, eles jogavam ali nos amontoados. Paulo de Tarso foi jogado várias vezes, porque ele levava tanta pedrada, e o rosto dele, tem um livro de Chico Xavier que aparece, o rosto dele ainda bastante bem desenhado assim, mas a gente já percebe a monstruosidade que ficou o rosto de Paulo. De tanta pedrada, deformou, ele tinha crânios afundados, ele tinha nariz metade decapitado, né, cortado totalmente, pedaço apenas de orelhas, né, a boca totalmente esfolada. Então ele era um monstro fisicamente, de tantas pedradas que ele levou, e foi dado como morto várias vezes, levantava dos mortos, e ia continuar a servir ao Cristo. Então, apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Então, hoje, o que se pede para divulgar a mensagem cada vez mais e para que a gente possa aprofundar e caminhar é as mãos limpas, o servir de mãos limpas. É o antes de eu pensar, vou servir, vou ajudar, vou fazer caridade, é pensar o que eu tenho que mudar na minha vida antes para me tornar um instrumento divino. É necessário deixar muitas coisas. E é bom que eu pense antes, porque geralmente, naquele apoio que a gente sente no momento que as coisas começam a acontecer, aí a gente vai na internet, os sinais dos tempos, aquelas coisas de Apocalipse, fica mostrando, então isso vai tomando conta da nossa cabeça, guerra, Covid, na época da Covid, então, a gente amedronta, fica amedrontado, e sai naquele afã, meu Deus, vou fazer caridade, vou ajudar, vou servir, vou mudar. Só que a gente não pensa como é que está, onde eu estou na minha vida, e o que é que eu vou ter que fazer para me tornar um instrumento de Deus. E o que eu faço? Eu saio na corrida pelo medo, lá na frente eu não tenho fôlego, eu não aguento. Assim que aquilo que eu vou sofrendo, as exigências do caminho, as solicitações, as incongruências,
os conflitos internos da minha consciência, eu vou parando, aí eu penso, mas aí eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer... não vou dar conta. E aí é o que a religião vira esse pulmão. Enche, aparece bastante, depois vazio. E fica sempre os mesmos. Sempre os mesmos. O mesmo que inicia com folha vai até o final. E aí fica os flutuantes. Hora tá com folho, e vai, caminha um pouquinho, para, pode de novo, para, vai de novo, vai bem. Então, tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Então não tem jeito. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ter que mudar dessa forma, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Às vezes a gente vê muito espiritualista tentando fazer adaptações, dizendo assim, olha, não, beber um pouquinho pode. Gente, beber não pode. Por que não pode? Porque a bebida, não, segundo a ciência, a quantidade que você pode beber para dirigir seria então a mesma quantidade que você pode beber para se manter lúcido. Fora isso, não é o espiritismo, não é a religião. É a ciência dizendo que você não pode conduzir uma máquina. Um automóvel, você pode sofrer acidente ou acidentar alguém. Bom, quanto de nós vamos beber aquele tantinho que a ciência diz que pode passar no teste de bafômetro? Ninguém vai fazer isso. Certo? Dizer, eu bebo pouco, eu bebo muito, não tem como dizer. Então, um cristão é aquele que cuida da sua alma e, aonde quer que ele esteja, da alma de quantos necessitarem. Se ele não estiver lúcido, 100%, que o álcool algum garante, ele não pode cuidar da sua alma e muito menos da alma dos outros. Então ele não pode servir a Deus. É uma das coisas que a gente faz pensar, né? Mas nem um pouquinho, a gente vê muitos espiritualistas dando um jeitinho, não, mas um final de semana, não tem problema não, tem sim. Porque servir a Deus de vez em quando, olha só, como é que você vai fazer se um dia, vamos supor, eu sempre brinco, Jesus chega e fala, vamos do céu, você está tão bom, está tão dedicado, vamos do céu. Aí você fala, opa, que não. Senhor, espera só um minutinho que eu vou levar minha cerveja. Como que você vai viver no céu sem sua cervejinha? Para quem gosta da cerveja, né? Tem gente que fala assim, não, eu gosto da cerveja porque eu sinto alegria, sinto tudo. Puxa, pois é. Eu pensei que o céu já era alegria. Tudo que você tiver dependendo na terra para ser feliz e alegre tem que ficar na terra. No céu não tem nada. Então você tem que escolher. Você quer um céu sem tudo que tem aqui, que te faz feliz, ou você quer aqui e esquece o céu. É mais ou menos isso que a gente tem que explicar, de uma forma bem sucinta, né? Então, há renúncias que a gente vai fazendo, assim, constantemente você vai fazendo. À medida que você vai caminhando, você vai fazendo. E é muito natural que as pessoas que começam a fazer um caminho reclamem de solidão. Isso é natural. E se não tiver com solidão, não está fazendo o caminho correto. Porque à medida, no início, quando você está vivendo o mundo, você tem um monte de amigos. Se você for num bar, você vai notar. Tá certo? À medida que você vai fazendo boas escolhas na sua vida, você vai começar a fazer seleção. E à medida que você for fazendo seleção, não é você fazendo seleção, é que as pessoas não te selecionam mais. Por exemplo, você tinha uma turma grande que chamava você para beber. O dia que você falar, eu não bebo mais, a turma não te chama mais. Não é você que vai dizer, não, eu não vou. Você vai opa, vocês estão indo aonde? Vamos no bar tal, estou indo lá. A primeira pergunta que ele vai fazer é, mas você vai beber? Não, não vou beber, mas vocês não estão lá, estou indo lá. Não. Você não beber, não precisa ir. Tá, então, tá bom. Ó, diversão para vocês, beleza. Né? Felicidade para todo mundo. E você vai ser excluído gradativamente dos grupos. E é onde as pessoas também reclamam muito dessa solidão. Porque agora você vai sentir mais dificuldade
de se adaptar aos grupos mais corriqueiros da vida. Então, é natural. É mais um item que eu digo assim, olha, pensa antes de entrar para começar a fazer a caridade. Não é tão simples. Fazer a caridade é simples. Servir a Deus de vez em quando é uma coisa, mas entrar na sua vida para servir a Deus é muita renúncia. Sem dúvida. Então ele está dizendo, e por que tem que ser feito isso, Bruno? Por que eu não posso servir a Deus bebendo, trapaceando, enganando, mentindo, sendo malicente, perseguindo as pessoas, e vou no final de semana, simplesmente vou fazer minha oração. O problema é que é exatamente isso. O trabalho do Altíssimo, ele está falando aqui, deve resplandecer sobre os caminhos humanos, por onde você há de passar. Suas pegadas têm que iluminar. Então, você tem que ser coerente. Senão, a sua incoerência vai pesar nas suas pegadas. Então, a gente começa a pensar muito, refletir muito. Eu, sem compromisso com Jesus, sou um. Faço o que eu quiser, o que der. Mas com compromisso com Jesus, eu tenho que pensar em cada atitude se não vai ferir as minhas relações espirituais.